Peço desculpa por este pequeno intervalo. Vamos então ouvir agora a professora Sofia Miguel. Ela é professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora do Instituto de Filosofia na mesma universidade, onde coordena o Gabinete de Filosofia Moderna e Contemporânea e o Mind Language Correction Group. As suas áreas de investigação são a epistemologia, a filosofia da mente e da linguagem, a filosofia moral e a história da filosofia contemporânea. É autora de várias obras, entre as quais destaco a mais recente de John McDowell, uma análise a partir da filosofia moral de 2014, e é também coordenadora de um conjunto de obras, entre as quais destacaria Pre-Reflective Consciousness, Sartre and Contemporary Philosophy of Mind, de 2015. Vamos agora ouvir a sua conferência intitulada Animalismo versus Neo-Otimismo. Obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. E muito obrigada em particular aos organizadores por mais esta sessão já tão bem sucedida do ciclo que é, para João. Aquilo que eu vou tentar fazer aqui hoje é, espero, bastante simples. Eu vou pegar numa figura que sempre considerei absolutamente fascinante e que é um dos mais importantes teóricos contemporâneos da identidade pessoal, o filósofo inglês Derek Parfit, e precisamente porque eu acho muito fascinante vou procurar identificar algumas fragilidades na sua perspectiva. Para isso vou servir-me de outro filósofo inglês, Paul Snowden, que é talvez mais conhecido pelo seu trabalho em filosofia da percepção, mas que publicou há pouco tempo este livro, Persons, Animals, Ourselves, que será a minha grande referência para a comparação entre traços largos que vou tentar fazer. Ambos, Parfit e Snowden, se interessam por aquilo que chamamos de pessoas, isto é, por ser uma e a mesma pessoa ao longo do tempo, continuar a persistir para cada um de nós. Snowden é um animalista e Parfit é um neo-lockeano. Isto significa que nenhum se sente atraído por etos cartesianos. Os etos cartesianos, puros e materiais, são uma espécie de inimigo imaginário das discussões filosóficas contemporâneas de identidade pessoal. Se os etos cartesianos existissem, eles seriam distintos por essência de um corpo no mundo, mesmo que estivessem ligados a esse corpo, separados e individuados como objetos físicos, embora de natureza totalmente limitada. Seriam suficientes só por si para explicar a compessoalidade das várias experiências, a unidade da consciência a cada instante e ao longo do tempo. Pelo menos isto, Parfit e Snowden têm em comum. Eles não pensam que não existem etos cartesianos e, portanto, não vão ser etos cartesianos que nos vão permitir explicar pessoas e a sua persistência ao longo do tempo. Mas então, o que é que são as pessoas? O que é que faz com que uma pessoa persista com a mesma pessoa? Que eu seja, por exemplo, a mesma pessoa que esteve aqui há meses no ciclo que é falar sobre o que é a arte, ou que cada um de vocês seja o mesmo que uma determinada criança de 10 anos. Parfit e Snowden dão respostas radicalmente divergentes a esta pergunta e é essa diferença que me vai interessar aqui. Eu penso que há 3 pontos-chave neste contraste entre os dois. Vou chamar estes 3 pontos-chave o mentalismo, o uso das intuições e as relações entre metafísica e ética. Snowden, de alguma forma, escreve aquele livro que vos mostrei há pouco, Persons, Animals, Ourselves, provocado por estas 3 questões. Ele fica muito impressionado com o quão mentalistas podem ser os anticartesianos contemporâneos. Isto é, sendo apaixonadamente antimaterialistas, sendo filosóficos, fisicalistas, materialistas, eles são, em última análise para Snowden, dualistas por serem mentalistas. Impressiona-me também a Snowden bastante a forma como nós confiamos despreocupadamente em experiências de pensamento, quando tratamos de identidade pessoal. Até que ponto não temos problemas nenhums em tomar a conceivability, como dizem os filósofos, como guia para a possibilidade. Mesmo que fazendo metafísica, por exemplo, mesmo ao lado, tratando questões mais abstratas, vejamos muitíssimos problemas nessa inferência da conceivability para a possibilidade. E impressiona-me também a Snowden o facto de, isto é sobretudo uma crítica a Parfit, o facto de aquilo que nós queremos dizer em ética poder pesar demasiado sobre a metafísica da identidade pessoal. E é precisamente perante tudo isto que ele vai ser bastante cauteloso. Se vocês conhecem a literatura da identidade pessoal, veem que ela está povoada, sabem que ela está povoada de experiências de pensamento. Um dos grandes prazeres da identidade pessoal, brincar com essas experiências de pensamento. E Parfit é mais um dos aficionados dessas experiências de pensamento. O seu clássico de 1984, este livro, Reasons and Persons, está literalmente povoado de experiências de pensamento. Vamos para esta que é emblemática e já falamos dela aqui hoje. Uma experiência de teletransporte. I entered the teletransporter. I have been to Mars before, but only by the old method, a
spaceship journey taken several weeks. This machine will send me at the speed of light. I merely have to press the green button. Like others, I am nervous. Will it work? I remind myself what I have been told to expect. When I press the button, I shall lose consciousness and then wake up what seems a moment later. In fact, I shall have been unconscious for about an hour. The scanner here on Earth will destroy my brain and body while recording the exact state of my cells. I will then transmit the information by radio. Traveling at the speed of light, the message will take 3 minutes to reach the replicator on Mars. This will then create out of random matter a brain and body exactly like mine. It will be in this way that I shall wake up. Several years pass, during which I am often teletransported. I am now back in the cubicle, ready for another trip to Mars. But this time, when I press the green button, I do not lose consciousness, não perco consciência. There is a worried sound and silence. I leave the cubicle and say to the attendant, "It is not working. What did I do wrong?" "It is working," he says, handing me a print card. And this reads, "The new scanner records your blueprint without destroying your brain and body. We hope you will welcome the opportunities which this technical advance offers." Este caso levanta problemas específicos. Este é um caso, não é um caso de continuação simples, é um caso de ramificação de é um caso em que eu vou coexistir com a minha réplica, já estivemos aqui a discutir o quão problemático isso pode ser. Mas, vamos dizer assim, o teletransporte bem sucedido mostra-nos diretamente as intuições de Parfitt. Parfitt pensa que é possível que a pessoa persista em circunstâncias como esta, vamos chamar estas circunstâncias, as circunstâncias em que o animal não persiste. Aquele símbolozinho que eu pus ali é de Paul Snowden, tem a ver com as classificações do Snowden, classifica os cenários de dissociação pessoa-animal, de persons, animals, ourselves, e aquilo ler-se-ia como pessoa e não animal. Portanto, isto é um cenário de pessoa e não animal. É possível que uma pessoa persista em circunstâncias em que o animal não persiste. Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor a posição de Parfitt acerca de pessoas. Com algumas citações, Parfitt mudou bastante, digamos assim, de uma posição claramente neo-lockeana para uma posição em que interage com os animalistas como Wilson e Snowden nos seus escritos mais recentes, nomeadamente neste livro de há 2 anos atrás. Mas isto é o Parfitt mais antigo, de 1984. We are not separately existing entities apart from our brains and bodies and various interrelated physical and mental events. Perguntamos nós, então somos o quê? O que abordado ao longo do tempo, este Parfitt envolve apenas aquilo que ele chama uma relação R, ele vai discutir muito acerca da natureza desta relação, em última análise será uma relação de conexão, connectedness, não exatamente continuidade psicológica, com um certo tipo de causa, desde que, condição 2, não existam duas pessoas futuras diferentes que tenham uma relação R comigo, portanto, desde que não haja ramificação. Podemos pensar que resumimos então parte acerca da identidade pessoal daquela forma. Há a identidade pessoal, se há uma relação R, e esta relação é uma relação caracterizada pela unicidade. Bom, admitido isto, o nosso objetivo aqui é comparar, não é Parfitt, é comparar Parfitt com Snowden. Admitido isto, só 3 observações, resumindo muita coisa muito interessante em Parfitt, 3 observações de Parfitt em torno de identidade pessoal sobre determinação, grau e animais, ou a nossa animalidade. Primeiro, Parfitt pensa que não é sempre verdadeiro que a nossa identidade seja, sempre determinada. I can always ask, am I about to die? Acerca do futuro. But it is not true that in every case this question must have an answer, which must be either yes or no. In some cases this would be an empty question. E ele fica satisfeito com isso. Segundo ponto, a identidade, diferentemente da identidade formal de A igual a nossa identidade pessoal, a identidade formal é is all or nothing. Mas aquilo que interessa para nós na nossa sobrevivência, no termo de Parfitt, portanto, como eu continuar sendo a mesma pessoa ao longo do tempo, most of the relations which matter in survival are in fact relations of degree, relações de grau, portanto, não é uma questão de tudo ou nada. Terceira especificação, que nos vai explicar a comparação com Snowden, este conjunto de teses de Parfitt acerca de pessoas e identidade pessoal vai permitir-lhe dizer, isto é a posição mais recente, 2012, o artigo com o título provocatório We are not human beings, nós não somos seres humanos, vai-lhe permitir dizer que nós não somos animais humanos, nós não somos seres humanos. We are the conscious, thinking, controlling parts of animals. Portanto, a parte que interessa aqui, a formulação é part. Ele formula assim porque dá muita atenção ao animalismo de Snowden e de Olson, mas quer rejeitá-lo.
mas reparem que nesta última formulação ela já não é puramente neo-lockeana, já envolve a questão da animalidade. Mas olhamos agora para um aspecto de Reasons and Persons, portanto, aquele grande clássico de 84 de Parfit, que eu penso que é a marca de Parfit como filósofo e que eu resumiria desta forma. Para Parfit há algo que importa muito mais do que a identidade pessoal. O slogan dele é What matters more than personal identity. Ou então, como ele costuma dizer, personal identity is not what matters. Nós estamos interessados em continuar, estamos interessados em sobreviver como sendo a mesma pessoa, mas aquilo que importa, em última análise, não é a identidade pessoal. Ou como diz um Parfit mais recente, falando sobre um Parfit mais antigo, uma pesquisa de Parfit, in my earlier writings about these questions, my main aim was not to defend the Lockean criterion of personal identity, embora quase toda a gente pense assim, but to argue that in our thoughts about our identity or what is involved in our continuing to exist, most of us have, at some level, various false beliefs. Portanto, o que ele está interessado é sobretudo nestas false beliefs, falsas crenças. Since we have such false beliefs about what is involved in our continued existence, we may misunderstand the rational and moral importance of personal identity. On the true view, I claim, though we have reasons for special concern about our future, these reasons are not given, as we assume, by the fact that this will be our future, nor will our death be as significant as most of us believe. In my somewhat misleading slogan, personal identity is not what matters. Então, se a identidade pessoal é aquilo que importa, o que é que importa? O que importa é precisamente o que importa. What matters. Não é necessariamente uma questão centrada na identidade pessoal. Este livro gigantesco, de milhares de páginas, é o último Parfit de 2011, que se chama precisamente On What Matters.